pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, trazendo sempre para você informações ou um conteúdo que informa, que orienta, que edifica a sua vida, assim como toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Você que está aí nos assistindo, conta para mim, você assistiu o beijo aí que foi trocado na última novela? Estava torcendo pelaquele casal no final da novela? Pois é, né? Você já parou para pensar o que um conteúdo desse tipo ele traz, ele propaga para todo o nosso público, para toda a população, em termos de princípios e valores? Dizem que é só para combater o preconceito, mas não é verdade, né? Além de combater o preconceito, que é um fato, isso também valida comportamentos, liberta para a tomada de decisão sobre algumas situações. E qual seria a forma da gente combater para e passo conteúdos dessa forma e princípios e valores que são divulgados? Só com um veículo de comunicação que possa, da mesma forma, entrar na casa das pessoas em qualquer lugar, possa ir além das paredes, além dos telhados e chegar até as pessoas. A Rede Boas Novas faz isso. A Rede Boas Novas, que 24 horas por dia se preocupa em levar até você um conteúdo que faça diferença e que abençoe a sua vida, agora e para o futuro. E olha, para continuar cumprindo a nossa missão, nós precisamos do seu apoio. Temos já um exército de pessoas que nos ajudam, os nossos queridos semeadores de Boas Novas, que oram pela Boas Novas, que contribuem com a gente para que nós possamos alcançar as nossas metas e expandir cada vez mais o alcance do nosso sinal. Você também pode ser um semeador. Se você está preocupado com princípios e valores, se você está preocupado com a divulgação do Evangelho de Cristo, seja um semeador. Liga agora 21-26300 ou entra no nosso site e se torne um semeador. A todos vocês, semeadores ou não, mas que nos prestigiam com a sua audiência, nós sempre queremos desejar que o Senhor Deus te retribua, porque só Ele pode fazer isso. Que Ele abençoe a sua vida e atenda os desejos do seu coração. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Nós precisamos de você. Torne-se um semeador. Esse mês de março, o Ministério da Saúde está lançando uma campanha de vacinação contra o HPV. O HPV, que é um vírus que atinge predominantemente as mulheres e é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo de útero. A campanha do governo, ela vai ter foco nas meninas de 11 a 13 anos de idade. Qual a importância de uma campanha de vacinação pública com foco nesse segmento e nessa faixa etária? Você sabe como é que o HPV chega até a gente? Você sabe, HPV tem cura? Como fazer o tratamento? Essas e outras questões você vai ver no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e você nos acompanha no debate logo após. A vacinação de meninas de 11 a 13 anos contra o papiloma vírus humano, conhecido como HPV, na rede pública de saúde, vai começar no dia 10 de março. O vírus é uma das principais causas do câncer de colo de útero, o terceiro tipo mais frequente de câncer entre mulheres, atrás apenas do câncer de mama e do câncer de cólon e reto. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras da doença. 270 mil morrem todos os anos. No Brasil, o INCA estima que devem surgir 15 mil novos casos da doença e 4.800 óbitos por esse tipo de câncer. A meta do governo é imunizar 80% de um total de 5 milhões e 200 mil meninas. A vacina estará disponível em 36 mil postos de saúde da rede pública durante todo o ano, como parte da rotina de imunização. Para se vacinar, basta apresentar o cartão de vacinação ou um documento com foto. É isso aí, você viu o tamanho do público que morre, quantas pessoas morrem por causa do HPV, decorrência do HPV? Será que essa doença tem cura? Um tema da maior importância para a gente conversar aqui.
Cabeça para Cima de hoje quer falar sobre esse tema com você, chamar a atenção e conscientizar você para a campanha de vacinação que começa já já em nosso país. Conosco aqui, 2 especialistas. Temos o Dr. Fábio Russomano, ele que é ginecologista e colposcopista do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, para a gente tratar desse tema, doutor. É um prazer poder contribuir. Uma curiosidade, o que é esse nome aí? O que trata isso? Colposcopista, que eu nem consigo falar. Colposcopista é um ginecologista que tem uma formação especial para encontrar as lesões precursoras do câncer de colo que são causadas pelo HPV. Perfeito. Então, o colposcopista tem uma afinidade pelo tema e normalmente é quem conduz o tratamento das lesões para a prevenção do câncer de colo. Perfeito. Portanto, super especialista para nos ajudar a entender essa doença, né? Vamos tentar. Muito obrigada, doutor. Também conosco a Débora Fontinelli, ela que é clínica geral técnica da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer. Falar aí sobre essa campanha, né, do HPV e falar também sobre esse tipo de doença. Queridos, queria começar já da gente podendo relembrar o nosso público. A gente já fez alguns programas, me lembro mesmo, a gente já fez mais de um programa aqui falando sobre o HPV, Cabeça para Cima. Tem essa preocupação de tratar temas que sejam do dia a dia das pessoas, né? Chamar atenção mesmo, conscientizar. A gente nem tem assim a preocupação de esgotar nada, porque no tempo que a gente fala aqui nem conseguiria, né? Mas conscientizar e deixar todo mundo assim com vontade de saber mais e buscar informações e essa questão toda, né? Mas eu quero relembrar um pouquinho dessa questão. O que é o HPV e quais são as formas de transmissão dessa doença? O HPV é um vírus transmitido sexualmente e o maior problema relacionado a ele é a capacidade dele se instalar no corpo da mulher ou do homem e não produzir doença. Na maioria das pessoas ele não produz doença, mas numa pequena parcela ele vai produzir uma doença que pode ser totalmente benigna, que são as verrugas genitais ou condilomas, que são tratados de uma forma muito simples, que não oferecem risco de vida, não evoluem para câncer, mas em poucas pessoas ele pode produzir uma lesão precursora do câncer, uma lesão que vem antes do câncer. Essa lesão, se não for detectada e tratada, é que pode evoluir para o câncer de colo. É interessante, né? Porque o senhor está colocando que ele, em poucas pessoas, ele evolui para uma doença, é tratável, mas o número de mortes que a gente vê decorrentes do HPV, com esse desenvolvimento para o câncer de colo de útero, é muito significativo. Pois é, se a gente for falar em números, para a gente ter uma ideia, de cada 100 mulheres contaminadas, 5 vão ter alguma manifestação do vírus e uma vai ter uma lesão precursora do câncer de colo. Então, o problema não é o HPV, é o HPV numa pessoa suscetível que vai desenvolver uma lesão precursora e essa lesão não ser detectada. E aí é que começa a desigualdade, porque a lesão não é sintomática, ela não produz sintomas, a mulher não sabe que tem, não dá corrimento, não dá dor, não dá coceira, não dá nada. E a mulher tem que estar com o seu preventivo em dia, porque o preventivo é que vai permitir que seja detectada uma lesão assintomática antes que ela progrida até o câncer. E aí esse número de mortes que a gente tem, e essa incidência alta do câncer de colo, é exclusivamente por dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Então a gente vê foi falado no informativo, né, que é o terceiro câncer mais comum nas mulheres no Brasil, porque a população está concentrada nas grandes capitais. Se a gente olhar para a região norte, é o primeiro câncer. Por quê? Por conta da dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Então as mulheres não têm acesso à prevenção, a lesão precursora progride sem produzir sintomas e quando se faz o diagnóstico já é câncer e aí ele se torna uma doença muito mais importante. Então existe nesse Brasil vários Brasis e uma grande desigualdade. E que a gente pode transportar aqui para a nossa região, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que a gente tem
a Zona Sul com muito acesso e outras regiões com pior acesso e até com preconceito de procurar o serviço médico. Verdade. E essas mulheres estão expostas às consequências de uma lesão precursora não identificada e não tratada. Então, eu costumo dizer que o maior fator de risco para o câncer de colo é a falta de preventivo e não apenas o HPV. E nessa dimensão, né, de que nem sempre as mulheres fazem um preventivo, mulheres e homens, né? E mulheres ainda se preocupam mais, né, com acompanhamento médico, essa coisa toda. Os homens se preocupam menos. Como diagnosticar? É possível, num estágio, ou em que estágio é possível, de repente, você perceber que tem algo errado, que você pode estar com HPV? Algum tipo de sintoma? O senhor chegou a mencionar as verrugas. Como é que, sem fazer preventivo, dá para perceber que está com HPV? Como é que se diagnostica? Você? Bem, o diagnóstico do HPV não vale a pena ser feito. 80% das pessoas têm contato com o HPV e não vão ficar doentes. Se a gente for procurar fazer o diagnóstico do HPV em todas as pessoas, nós vamos ter 80% das pessoas infelizes com um vírus que não tem tratamento. Então, o diagnóstico, o tratamento, a abordagem visa identificar quem está doente pelo HPV. Então, quem aparece com uma verruga genital merece tratamento. Não porque ela vai virar câncer, mas porque ela é feiosa, incomoda, coça, pode se multiplicar, pode ficar grande. E no caso do que é mais importante relacionado ao HPV é identificar quem tem uma lesão precursora e não quem tem HPV. Então a gente não tem nenhum esforço, nem faz sentido fazer algum esforço para diagnosticar quem tem HPV. A maioria das pessoas vai ter. Nosso esforço é identificar quem é que está com algum problema relacionado ao HPV que mereça atenção e aí sim tem tratamento e impede que caminhe até o câncer. Quais são os tratamentos indicados? Então, antes de quais são os tratamentos indicados, a gente vai aí estar com foco nessa questão da campanha de vacinação. O senhor já disse que homens e mulheres, eles são sujeitos ao HPV, é uma doença sexualmente transmissível. Por que o foco nas meninas, nas mulheres? Sim, porque o foco, falando um pouco da vacina, né? Quer dizer, especificamente, que começa dia 10 de março, como você colocou, nesse primeiro momento de 11 a 13 anos, 2014, depois de 9 a 11 anos, em 2015, e a partir de 2016, aí é que ela se estabelece mesmo como calendário obrigatório a partir de 9 anos. Então, assim, pensando em pegar essas meninas, né, púberes, né, adolescentes, antes do início da vida sexual, antes de ter contato com o vírus. E aí da vacina está garantindo essa proteção em tendo contato que não desenvolva as lesões, como o Fábio falou. Eu queria complementar um pouco o que o Fábio colocou, no sentido assim de que, na verdade, a gente fala, mas para que ter vacina? Né? Eu já escutei isso, tá? E que as vacinas geram questionamentos, né? Desde aquela época da revolta das vacinas, elas geram questionamentos, né? A vacina da gripe, né? Muito idoso não queria tomar, que achava que o governo queria diminuir o número de idosos para pagar menos aposentadoria. Eu me lembro que tinha uma tia que falava isso, eu não vou tomar. Isso aí é o governo querendo... Se tomasse, ia ficar gripado. E tem pessoas que realmente ficam gripadas, mas é uma coincidência. Bom, enfim, a vacina tem essa concepção assim na cabeça das pessoas para os dois lados, né? Antiga. Então, assim, eu queria, não gostaria de faltar desse comentário para a gente pensar num debate mesmo, numa reflexão. Essa vacina vai estimular o início da vida sexual, né? Ao dar a vacina, você vai se sentir protegida para transar, né? Para ter sem camisinha. Isso é um tipo porque de o HPV, que está sendo colocado. E isso né? é uma coisa possível de ser pensada, né? Sim, né? Se eu posso pegar e agora não vou pegar, então não preciso mais usar camisinha. Então, vale lembrar que a vacina vai proteger contra essas 4 cepas, né, principais. Por isso ela é quadrivalente. Não protege contra todos os Não é tipos, com todas as cepas. só Depois os acho 4 que mais comuns. o Fábio vai poder explicar, né, o que isso gera. Mas ela não protege contra as outras doenças sexualmente transmissíveis. A gente não pode... Eu trabalho com isso, né? Sou uma pessoa que acompanha paciente com HIV/AIDS. Não posso esquivar de falar isso, né? Então, assim, é a sífilis,
é o HIV. Perfeito. Eu vou te interromper então, assim, para a gente aprofundar um pouco mais com o tempo, porque eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo e eu quero que a gente possa discorrer um pouco sobre isso, né? E até aprofundar um pouco essa colocação de que ao tomar a vacina, isso liberaria as pessoas para uma atividade sexual precoce, né? Tem os meus questionamentos, mas a gente aprofunda já já. Vou fazer o intervalo e a gente volta já já. Cabeça pra cima. Hoje, conversando com você sobre o HPV, pretendendo conscientizá-los da importância da vacinação que o governo vai estar fazendo agora em março, começando a campanha de vacinação, com foco em meninas de 11 a 13 anos. Qual a importância dessas meninas se vacinarem? Por que as meninas, né? Era o que a gente vinha falando aqui, por que as meninas? E, de repente, essa questão de que pode-se considerar que, em vacinando, as meninas se sintam mais livres para o início de uma vida sexual. Débora chama atenção aí para dizer, olha, cuidado, porque a vacina é contra um problema. Mas tem vários outros que implicam. Não só as meninas, né? Os meninos que não estão na campanha também podem achar. Vão preferir aquela que tem a carteirinha da vacina. Né? A gente sabe que essas coisas estão no imaginário e no inconsciente e é uma faixa etária muito voltada para isso. Quer dizer, a informação está aí para todos. Né? A gente já está galgando isso, somos, né, pioneiros em algumas questões, por exemplo, no HIV/AIDS, o país mas em outras questões a gente não avançou. Né? A sífilis congênita é um número alarmante no país. Né? Então, é a mesma via de transmissão, porém, para um foco é uma coisa, para outra é outra. Então, assim, o HPV é um fato, tem vacina. O Fábio colocou muito bem, vai colocar melhor depois, acho que ele é melhor do que eu para falar isso. Mas eu quero pensar nesses outros dados que ficam ao redor e que são falados ali na mesa do bar, no corredor da escola, no Face, né? No WhatsApp. Essa meninada, como ela usa isso. Verdade. Então, assim, já vacinei, agora estou tranquila. A vacina vai tomar hoje, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos. Esse é o esquema vacinal. Com isso, você confere uma proteção de 98,8%. A estimativa é vacinar 80% dessa faixa etária no país. Então, isso chegaria a 5,2 milhões de meninas. Fazendo isso, elas estariam protegidas. Então, os rapazes, ao terem sexo com essas meninas, né, elas estão protegidas daquelas cepas, Fábio pode ficar melhor. Eles tendo em outras cepas, elas não estarão protegidas. Aí nós chegamos no foco da prevenção primária anterior a tudo isso, que é o preservativo. É o preservativo que não vai deixar transmitir outras cepas, quer dizer, porque aquela está protegida das 4, sífilis, HIV, gonorreia, cancro e outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então, a prevenção primária é o preservativo. Essa vacina não vai evitar que essas meninas engravidem, porque existe... eu tomei a vacina, estou protegida, porque dá uma falsa proteção de tudo, não. Ela vai proteger o HPV, essas 4 cepas, que são as mais importantes para causar, são as que causam, né, Fábio? O câncer de colo do útero. Eu andei lendo, né, para vir para essa entrevista, e tem um professor, um pesquisador canadense, achei muito interessante, numa pesquisa que ele questionou, imagina, o Canadá, um modelo de atenção à saúde saúde pública, modelos do mundo, de saúde pública, como a gente gosta, é o SUS que nós gostaríamos, né? Nós que batalhamos pelo SUS, né? Com crítica, com problemas como todos têm. Ele questionou por que os meninos, ele foi pesquisar por que os meninos vacinaram menos. Lá, pelo que eu entendi, foi aberto para os meninos, né? Essa para os pergunta, isso eu quero insistir também. Mas eles não aderiram. Por quê? No final da pesquisa. O câncer de pênis é menos divulgado, é menos prevalente, né? As lesões são, às vezes, mais no canal, né, Fábio? Elas não são aparentes, nem todas. Então, fica para eles, assim, uma coisa muito invisível. E para as meninas, não. Fica mais visível. Então, é uma preocupação delas, além de elas serem mais vulneráveis e fazer o câncer, de fato, de colo de útero lá na frente, na vida delas, elas aderiam mais porque elas têm essa preocupação concreta. Né? Do câncer de colo de útero. Então, para eles fica uma coisa... Foi uma conclusão que ele chegou, porque lá teve a vacina e ela não teve uma procura como eles gostariam
Mas, em relação na aos verdade, meninos. se os meninos fossem vacinados também, quer dizer, a propagação desse vírus, ele seria contido. Quer dizer, mas é aquilo que o senhor, imagino que é aquilo que o senhor falou antes, né? O foco, me parece então que o foco da campanha não é necessariamente o HPV. É o câncer de colo. É o câncer de colo. E menino não tem colo de útero. Pois é. Por isso... E o que o laboratório gostaria muito era de vender o dobro. Né? Agora, se a gente tiver uma boa cobertura vacinal de meninas, não só nós vamos estar protegendo contra a doença que é importante, que é o câncer de colo, né? Na estatística nem entra o câncer de pênis, né? No informativo, né? E se as meninas tiverem uma boa cobertura, os meninos vão estar protegidos também. A gente chama isso de imunização de rebanho. Mesmo as meninas que não forem vacinadas também vão estar indiretamente protegidas, que vai ter menos vírus circulando, menos meninos contaminados. Então, na hora que o governo não, apesar de fabricar dinheiro, ele não pode fabricar dinheiro indiscriminadamente. Então, na hora que ele toma uma decisão, vou investir em meninas, ele está fazendo uma opção clara de prevenção de câncer de colo e atingir pessoas que têm a maior benefício da vacina, que é antes do início da atividade sexual. Os meninos vão se beneficiar, as mulheres mais velhas também vão se beneficiar, mas o foco vai ser em quem mais vai se beneficiar, ou seja, está dando o melhor uso para o dinheiro público de nós contribuintes. E não vai deixar de fazer outras ações de prevenção, porque a vacina não vai proteger completamente, ela protege até 70%, porque os tipos que causam câncer, 2 tipos são relacionados a 70% dos casos de câncer. Então, você vai ter uma proteção contra esses 2 tipos, não contra todos. Então, as mulheres vão continuar precisando manter o preventivo. Então, não se trata de começa a vacinar, pode parar de gastar dinheiro com a prevenção através do preventivo e do tratamento das lesões precursoras. São coisas em paralelo, ou seja, isso aumenta o gasto. Então, essa decisão de como gastar e para quem gastar é uma decisão extremamente importante. O governo brasileiro foi muito prudente em analisar a situação e propor um programa que tem uma chance muito boa, uma boa relação de custo-efetividade. Posso complementar o Fábio? Assim, e também muito corajoso no sentido, né? Não aqui, de que vamos sim chegar paulatinamente até a menina de 9 anos. Eu acho isso que foi corajoso, porque isso é admitir que, né, o sexo, a vida sexual está começando mais cedo a cada geração. E acho que não enxergar isso, e acho que alguns grupamentos, lideranças, seja de cunho religioso, filosófico, ideológico, tem uma tendência a negar isso no que está claro, entendeu? E assim, as novelas chamam isso, a rede social, é isso, é uma sociedade sexualizada. Sem dúvida nenhuma. Se a gente orientar e proteger, muito melhor, ganhamos todos. De certo ponto, né, a gente estava falando isso um pouquinho, é assustador a gente ver 11 anos, meninas de 11 anos, a gente falando aqui numa vacinação, numa campanha de vacinação pública em função da iniciação da vida sexual, né? E a gente já imaginar que é um ato corajoso começar a pensar em 9 anos de idade em função do início de uma vida sexual, né? Isso mostra que fazer sexo tem tempo, fazer sexo seguro, é fazer sexo com o marido, numa decisão de longo prazo para a vida toda. Mas eu concordo com você, Débora, a gente não pode fugir à realidade de que o nosso país é efetivamente... Não é só o nosso país, não, isso é uma realidade mundial. Mas o Brasil, o Rio de Janeiro, a gente estava falando um pouquinho aqui, né? Muitas vezes o apelo da cidade do Rio de Janeiro é um apelo para a questão do sexo. A gente fica preocupada aí com a questão do volume do abuso sexual com crianças, porque a gente está falando de uma criança, 11 anos é uma criança ainda na classificação, né, do nosso próprio código daí, da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente está falando de que o foco é a prevenção de uma doença que é sexualmente transmissível, né? Mas vou te lembrar que quando ela completar o esquema vacinal, 5 anos depois. Então, 11 com 5, 16. 13 com 5, 18. É o fato, é o que a gente está vendo. E 9 com 5... só queria complementar então, que assim, o governo, quando ele faz uma política pública, ele não pode pensar em grupos específicos. Então, ele pega
qual é a mediana ou a média de idade de início de atividade sexual, independente do grupo, independente da cultura, independente dos valores. Então, vamos vacinar antes. E aí, se determinados grupos acharem, não, minhas filhas não vão começar a atividade sexual mais cedo, só vão começar mais tarde, vai perder a oportunidade de vacinar e ficar protegida. Então, eu acho que eles devem tentar desvincular essa coisa. Vacinação é para prevenir contra a doença. Início de atividade sexual é outra questão que vai ser tratada no ambiente de cada família. E aí eu acho que quero aproveitar a sua fala, Fábio, para efetivamente colocar isso. Era o que você estava colocando, né? Alguns podem colocar, e tem-se a linha de pensamento de que vacinar está estimulando para o início de uma vida sexual. Eu acho que não é a vacina que vai estimular. São princípios e valores, a conscientização, o alinhamento familiar, a orientação que aquela menina vai ter, não é a vacina que vai estimular ou não. Daí a importância das mães, dos pais, terem a preocupação, sim, de vacinarem as suas filhas, de vacinarem para uma proteção futura. Eu acho que isso é importante, né? E recomendo que você pense nessa linha. Agora, diga uma coisa, as meninas que, por exemplo, tomaram a primeira dose da vacina, isso já protege ou elas só estarão protegidas efetivamente após as 3 doses? Como é que funciona esse negócio? Segunda dose é que já garante, com né? 2 doses já há imunidade conferida máxima. A terceira dose é um valorizador, a gente chama de um booster. Tá? É como se eu fosse assim, é um reforço. Né? Então, com as 2 doses, já tem uma imunidade bastante... Até esse questionamento, só 5 anos depois. Elas podem se perder no caminho e não voltar, nem lembrar. A vida seguiu, não tem mais uma mãe para lembrar, às vezes, porque já está com 18 anos, vamos imaginar. Né? 13 com 5 vai dar 18. Muita coisa, mas é isso que biologicamente tem essa questão. Ainda também falando de coragem, eu achei muito legal envolver as escolas. Né? Porque a primeira dose, temos que lembrar isso, ela vai ser dada no serviço de saúde, tradicionalmente, como toda vacina, saúde pública, né? Os postos de saúde, como a gente foi vacinar, e nas escolas públicas e privadas. Então, eu acho que isso aproxima, que é um sonho que eu imagino que o Fábio compartilhe comigo, né? De quem é médico, quem é da saúde, né? E que trabalha com saúde pública, tem esse sonho da educação junto com a gente. Né? Porque saúde e educação estão atrelados. Um povo educado, do ponto de vista quantitativamente bom, é um povo que tem mais saúde, porque ele sabe se cuidar. Eu acho um fórum excelente, as escolas, então, excelente. Né? Onde está essa menina ainda? Uma discussão, e com certeza, né? Imagina assim, naquela escola que a gente tem criança de 7, 8 anos, mas que vacina de quê? Vai despertar para isso, entendeu? Então, assim... Com consciência, informação. Olha, Débora, não é perseguição, não, mas eu preciso fazer um intervalo de novo. Vou cortar em cima de você outra vez, mas de novo, para a gente poder, com o tempo, falar como é que acontece essa campanha, qual é o apelo, como que a gente vai conseguir atrair a atenção das mães, mas também das meninas, para que elas mesmas se interessem e até provoquem suas mães, seus pais, para tomarem a vacina, tá bom? Intervalo, volta já já. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos, a gente conversando hoje com vocês aqui sobre o HPV. O governo está lançando uma campanha que tem um foco em meninas de 11 a 13 anos de idade. Vocês já ouviram aqui as explicações. Na verdade, o foco da campanha não é exatamente a questão do HPV, mas é a decorrência, é a questão do câncer de colo de útero. Por isso, esse foco, por isso, essa idade, numa proposta de coragem, eu concordo com isso, é de prevenção, né, de cuidado com as nossas meninas, sendo aí agentes propagadores de contenção desse tipo de vírus em mulheres, em homens, etc. Antes de continuar com os nossos convidados, eu gostaria que vocês ouvissem uma palavra do nosso ministro da Saúde sobre essa campanha de vacinação. Roda o vídeo. Estamos aproveitando esse período de volta às aulas para mobilizar e levar aos pais, alunos e professores uma notícia da maior importância. No próximo dia 10 de março, o Ministério da Saúde inicia a primeira campanha nacional de vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV. Esse vírus é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo de útero.
terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. Para reduzir a incidência dessa doença, é preciso começar cedo, de preferência na idade em que o organismo mais produz anticorpos. Por isso, o público-alvo da campanha são meninas entre 11 e 13 anos de idade. O Brasil tem cerca de 5.200.000 garotas nessa faixa etária. E nossa meta é vacinar 80% delas, ou seja, mais de 4 milhões de meninas. Com isso, elas vão produzir anticorpos com mais intensidade ainda e chegarão à vida adulta muito mais protegidas. A vacina vai estar disponível durante todo o ano, nos 36 mil postos de saúde da rede pública e também nas escolas públicas e privadas. Depois da primeira dose, ainda é necessário tomar uma segunda, 6 meses depois, e uma terceira dose, 5 anos depois. Completando esse ciclo, a taxa de proteção contra o câncer de colo de útero chega a 98,8%. Isso aí, né? Confirmando tudo que vocês já disseram aqui, reafirmando, e é bom repetir, porque isso vai reforçando junto a cada um que está nos ouvindo nesse momento. Meninas, mulheres que estejam fora dessa faixa etária não podem participar da campanha? Elas não participam da campanha como um público-alvo, mas elas não estão proibidas de tomar a vacina na rede privada. Na rede privada. Na rede privada. Na rede pública não, porque o foco é onde se tem maior efetividade. Então, uma menina fora dessa faixa etária, se ela já tiver iniciado a atividade sexual, assim como mulheres mais maduras, já iniciaram a atividade sexual, já tem uma chance muito grande de ter tido contato com HPV. Certo. Então, a vacina teria uma eficácia muito questionável. Agora, é claro que grupos específicos, pacientes individuais que não iniciaram atividade sexual e tiverem condição financeira, né, de adquirir a vacina, poderão adquirir na rede privada. Não é uma coisa barata, eu até projeto muitos problemas daqui para frente com essa restrição e talvez algumas ações judiciais que eu espero que sejam bem pensadas e bem discutidas para não generalizar de que ninguém pode, mas que também não generalize que todo mundo pode, porque aí vai inviabilizar a campanha. Né? Atingir 4 milhões é diferente de atingir 50 milhões de pessoas. Né? Um público enorme, né? Nessa faixa etária, todo ele público-alvo, meta do governo de atingir 80%. Como é que essa campanha vai acontecer? Quais são as estratégias do governo, né, para chamar a atenção desse público diretamente das próprias meninas ou das famílias, etc. Além de estar nas escolas, quais serão as estratégias do governo? Isso, nos postos de saúde, quer dizer, todo o acesso, né, toda a ida ao posto de saúde vai ser uma oportunidade que aquele profissional não vai, né, vai aproveitar para não perder. Né? É uma estratégia que já faz com outras vacinas. Né? Isso já, quem está na saúde pública já vive isso no dia a dia com outras vacinas. Vai agregar uma vacina. A questão é que essa vacina, eu acho que isso é uma coisa que ela é uma doença sexualmente transmissível. Né? É diferente de falar de sarampo, da gotinha, da paralisia infantil. Ela mexe com uma seara, que é muito, como o Fábio colocou, muito bem. A família não quer tocar nesse assunto, a escola não quer tocar, o desejo daquela pessoa também não. Então, assim, isso é que pode atrapalhar, e aí nós estamos falando de uma doença que é o câncer ginecológico, que acomete muitas mulheres. Então, se você pensar que lá atrás aquilo poderia ter sido evitado, não é só uma doença difícil para a mulher, do ponto de vista da carga de ter uma neoplasia, um câncer, do cuidado que isso gera, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, ida ao hospital de câncer, tudo que essa doença gera, né, ainda hoje, né, no imaginário, na representação social que ela carrega, né, o câncer, né, à toa que ela tem esse nome, né, um câncer. Né? A gente chama neoplasia, mas é câncer. É a doença que não pode ser falada, né? Até hoje nós chamamos assim. Assusta. Então, assim, é uma vacina que traz essa discussão. Vai ser difícil a gente levar ela. Não vai ser uma coisa fácil por essas questões. Mas quando a gente pensa que é uma doença tão importante de prevenir, que a gente tem agora uma vacina que pode ajudar a prevenir uma parte dela, porque outro questionamento é: para que vacinar se não vai prevenir tudo? É igual como, para que usar camisinha se tem um furinho na camisinha que o vírus HIV passa? Então, são todos os questionamentos que vêm... Redução de risco. Né? Que é uma redução de risco. Né? A gente chama de redução de danos, né? No sentido do que vai proteger. E gastos a nações. Imagina que quantas mulheres que estão hoje, nesse momento, na fila do INCA, para entrar no INCA, né, para tratar o câncer,
que não conseguem entrar porque a fila é enorme, né? Quantas pessoas não têm acesso ao preventivo? E não é porque elas moram em lugares distantes, porque elas não conseguem sair do trabalho para marcar um preventivo. Né? Então, assim, as estratégias de atenção básica para que esse acesso seja universal, que é isso que o SUS preconiza, acesso universal, né? E o preventivo está lá. A gente tem mulheres que não fazem preventivo. Porque não dá para sair do horário de trabalho, não tem preventivo aos sábados, né? São vários questionamentos que a gente tem que ter. Eu acho que são vários quando a gente pensa em saúde pública. No fundo é um só. Não priorizam tanto isso, não dão, porque quando é aquela história, né, de gestão do tempo e de prioridade, quando a gente dá importância de verdade, a gente vai. Porque na hora que ficar doente, não vai? Sim, mas às vezes ela vai... Eu sei, eu estou provocando. Só que ela vai fazer preventivo e não recebe o atestado médico, e aí o patrão manda ela embora porque ela não... Eu sei, eu entendo, são razões colocadas, são razões que no nosso racional, elas são verdadeiras, mas eu estou dizendo e afirmando que quando a gente prioriza, a gente faz. Quando a gente prioriza, quando a gente entende a importância de uma ação na vida da gente, a gente faz, a gente vai encontrar o espaço de fazer. Enquanto a gente não fez, é porque isso não assumiu um lugar de prioridade na nossa mente, né? Isso eu afirmo, sem medo de errar. Se tornou prioridade, a gente vai enfrentar a falta do atestado, vai enfrentar a perda daquele dia, mas a gente vai fazer porque tem um bem maior que está aí colocado numa linha, né? E é isso que a gente está colocando. E mais uma vez, eu quero já te ouvir, doutor Fábio, no sentido que você disse, eu quero falar aqui sobre mitos que tem sobre o HPV. Quero aproveitar esse espaço, mas antes de lhe dar a palavra para falar desses mitos, chamar atenção para esse fato, né? Não tenha medo. Ir tomar vacina não vai significar que você está declarando que você tem uma vida sexual. Não vai dizer que você, eu estou tomando a vacina porque eu quero. Não. Você vai tomar vacina porque você está protegendo a sua saúde, você está protegendo a sua vida, você está se protegendo para um momento futuro, no seu casamento, na sua relação sexual com seu marido. Pense dessa forma e aceite o convite do governo, vá tomar a sua vacina. E aí, quais são os mitos que você quer quebrar aí com relação ao HPV? Eu costumo falar que o HPV desperta 3 mitos, 3 fantasmas. O fantasma do câncer, o fantasma da promiscuidade e o fantasma da infidelidade. Em relação ao câncer, como eu falei, uma minoria vai ter uma lesão precursora e se essa mulher tiver com o seu preventivo em dia, fazendo parêntese, a recomendação de frequência de preventivo é a partir dos 25 anos, a cada 3 anos, depois de 2 preventivos normais com intervalo de 1 ano. As pessoas costumam fazer demais e aí pessoas que têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde não conseguem marcar porque quem tem acesso faz demais. O segundo fantasma é o fantasma da promiscuidade. A pessoa tem um preconceito contra quem tem uma doença sexualmente transmissível e diz assim, aquela ali é uma vadia. Né? E aí, quando ela se descobre com HPV, esse preconceito volta-se contra ela. Ela começa a se sentir muito mal, muito deprimida. E, como eu falei, a frequência da infecção é muito alta na população. O risco de contaminação ao longo da vida chega a 80%. Então, não precisa ser promíscuo para ter HPV, diferente de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, o HPV é quase que um vírus que coexiste conosco. Então, para a gente não ficar colocando um rótulo de uma pessoa é pior do que a outra só porque tem HPV. E o outro que é o mito, é o fantasma da infidelidade. Como o HPV tem a capacidade de se instalar sem produzir doença, o fato de ter um diagnóstico de HPV no momento não quer dizer que o seu parceiro foi infiel. Ele pode ter se contaminado muito tempo antes de conhecê-lo, ou ela, se teve um parceiro anterior, também pode ter se contaminado, e por algum motivo, nesse momento, foi feito um diagnóstico. Então, para a gente não ficar aumentando o tamanho do problema, né? Verdade, e, basicamente, lembrar que o problema não é o vírus, e não existe tratamento para o vírus, mas só para as lesões. Então, a gente precisa estar focado em quê? Na saúde. E a saúde significa prevenir câncer e tratar lesões que por acaso surjam. Se o vírus estiver presente e não estiver causando problema, ele não é um problema. Não podemos nós transformar isso num problema. Perfeito. E eu acho que isso que o senhor está colocando serve para os outros que colocam os rótulos e para a gente mesmo, que também se rotula.
né, que também se rotula. E que a gente possa entender que até isso, né, o vírus não tem cura. Ele pode estar lá incubado e depois de muito tempo ele aparece por algum motivo. Ele pode até desaparecer, tá? Na maioria das pessoas desaparece. A gente não sabe se ele foi de fato eliminado do corpo ou se a gente é que não consegue detectar. Mas se ele estiver presente sem causar lesão, ele não é um problema. Perfeito. E se causar lesão e a mulher estiver com o seu preventivo em dia, vai detectar, vai tratar e não vai ter câncer. E vai ficar tudo bem. É isso aí. Nosso último intervalo e voltamos já para as considerações finais. Vamos lá. Cabeça pra cima. Então, querido, você que está aí nos assistindo, boas novas, o Cabeça para Cima está fazendo a sua parte, informar, trazer a informação até você. Agora, você precisa fazer a sua parte também, a importância de participar. As coisas só acontecem quando a gente se mobiliza e a gente participa. Não feche seus ouvidos, ouça a mensagem que está sendo colocada e a importância dessa campanha de vacinação. O governo está colocando foco em meninas de 11 a 13 anos de idade, não é à toa. É uma atitude corajosa e importante. É o que os nossos especialistas estão aqui buscando dizer para a gente, né? O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres. A gente tem que cuidar, né? E se vacinar é uma forma. Queridos, uma coisa, as mulheres, o público que está fora dessa campanha, as mulheres, né, casadas, etc., que estão fora, tem que se preocupar ou não? Eu já queria que vocês respondessem essas perguntas, essa pergunta já agradecendo a participação de vocês e já deixando espaço para a resposta e as considerações e despedidas de vocês. Começo contigo. Sim, as mulheres casadas e não casadas que estão fora dessa faixa etária, a orientação, como o Fábio colocou, que é o preventivo. O preventivo é o exame que ela tem acesso e que vai, né, ela está sempre orientado, visando uma lesão ali inicial que de um ano para o outro pode ter aparecido. Então, eu acho assim que isso é importante. Eu quero agradecer essa oportunidade, a gente está aqui podendo falar desse momento, né, que nós estamos entrando aí com uma nova vacina no calendário vacinal específica, que vai trazer muito questionamento com certeza, e eu acho que vai ser muito bom também para a sociedade e a educação, né? Que já que as escolas vão estar participando, estarem junto aí com os profissionais de saúde nessa luta por mais um agravo importante na nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Eu só queria adicionar que, além da preocupação da adesão, né, quem está na faixa etária alvo, que vá tomar a vacina na oportunidade que for oferecida pelo governo, que isso vai valer a pena muito para a vida delas, e tranquilizar quem está fora, tanto da faixa etária quanto na questão de gênero, né? Homens e mulheres que estão fora da faixa etária. Os que já iniciaram atividade sexual já têm uma chance muito grande de ter se contaminado com o vírus e tomar a vacina provavelmente não vai fazer nenhuma diferença. Também não vale a pena, pelo fato de estar se vacinando, a mulher se identificar, eu estou fora, mas então eu preciso pagar para tomar essa vacina. Não precisa. Ela vai estar bem protegida se estiver fazendo seu preventivo regularmente. E se ela já iniciou atividade sexual, já tem uma chance muito grande dela ter se contaminado e não é à toa que ela não desenvolveu uma lesão. Como eu falei no início, a maioria não desenvolve doença, porque nós temos uma imunidade natural, a vacina só vem reforçar essa imunidade. Então, uma mulher que já iniciou atividade sexual, provavelmente já teve contato com o vírus, não desenvolveu doença porque a sua imunidade natural já a protegeu. E tomar a vacina provavelmente vai ser um dinheiro dela gasto, ou, se fosse do governo, seria um dinheiro nosso, do contribuinte, gasto desnecessariamente. Queria também agradecer a oportunidade de poder estar aqui contribuindo, esclarecendo as pessoas sobre essa infecção, que é muito comum e que normalmente apavora mais do que o necessário. Perfeito. Muitíssimo obrigada a vocês por estarem aqui, por nos ajudarem a esclarecer, né, sobre essa doença e a importância da campanha de vacinação. Obrigada a você também que participou conosco aí em casa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Sempre eu quero reforçar essa questão de que nós fazemos parte da solução e temos que nos mobilizar. A informação você já tem. Agora, parta para a ação. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Terminamos o Cabeça para Cima de hoje com muito boa música. Deixo vocês com Robson Duarte, que vai abençoar as nossas vidas com louvor especial. Paz!
capacidade pra buscar o que é meu. Minha atitude é reação de quem confia em Deus. Vou viver o impossível. Pra Ele tudo é possível. Se tão grande o sonho é maior a minha fé. Mesmo sendo tão pequeno, sei que Deus está de pé. É assim que a vida é. Desafios tão constantes. Decidi levar em Deus o meu projeto adiante. O meu projeto vai sair do papel. Atitude de fé move o céu. Hoje no impossível Deus vai me socorrer. Ele não vai deixar nenhum sonho morrer. Deus me deu capacidade pra buscar o que é meu. Minha atitude é reação de quem confia em Deus. Vou viver